Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Leão Denis Online. Me chamo Bruno Quintanilha e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro No Invisível. Lembrando que a gente está utilizando essa edição aqui, que é da FEB. O objeto de estudo dessa obra é a mediunidade, ou seja, a faculdade humana de se comunicar, de sentir os espíritos, e o estudo da mediunidade nesse livro ocorre tanto numa dimensão teórica quanto numa dimensão prática. Recordando também que o objetivo desse nosso estudo é apresentar informações e conceitos espíritas relacionados à mediunidade, estimular a reflexão, ser tanto uma motivação para quem ainda não conhece, quanto uma contribuição para quem já conhece, estimular a leitura do livro. Nada substitui a gente poder degustar a obra, valorizar os autores clássicos, começar pelo início, o estudo do Espiritismo, por Allan Kardec, por Leon Denis. A gente pede também que confiram os vídeos anteriores, porque a gente está estudando o livro na sequência dos capítulos. E hoje a gente chega no capítulo 3, que é intitulado O Espírito e a Sua Forma. E eu queria fazer uma breve retomada aqui sobre o que é o Espiritismo, porque acredito que é sempre produtivo, conforme a gente avança num conteúdo, a gente fazer pequenas revisões para que a gente possa, de forma didática, assentar bem o que a gente está procurando aprender, refletir. E foi um conjunto de acontecimentos que deram origem ao que a gente chama hoje de doutrina espírita. A fenomenologia mediúnica, ou seja, os fenômenos de intervenção dos chamados mortos no mundo dos vivos, sempre ocorreu ao longo da história, em diversas épocas, povos e culturas. Só que em meados do século XIX, ou seja, dos anos 1800, esses fenômenos mediúnicos se intensificaram muito e foram publicizados, principalmente na América do Norte e na Europa. Ou seja, esses fenômenos circularam pela sociedade, a imprensa noticiou. E nesse último continente, na Europa, em específico na França, o fenômeno das mesas girantes vai tomar lugar e vai se difundir na sociedade, nas rodas, nos eventos sociais. Após colocar as mãos na mesa e aguardar certo tempo, essa mesma mesa começava a se mover, a emitir ruídos e inclusive a suspender-se do chão e se erguer no ar, flutuando, girando. Além disso, a mesa também respondia com pancadas ou movimentos a perguntas dos assistentes, das pessoas presentes nas reuniões. Ou seja, o fenômeno possuía um caráter inteligente. A mesa não fazia apenas movimentos, ela respondia perguntas também, através da sua batida no chão, por exemplo. Um professor de nome Hippolyte Léon Denis Arrivai vai tomar contato com esses fenômenos, a convite de amigos, vai observá-los atentamente, mas não conseguirá explicá-los quanto à sua origem, sua causa, já que as mesas se erguem e movimentam sem nenhum tipo de intervenção humana. A partir disso, o professor Rivaio resolve investigar e analisar esses fenômenos de forma sistemática. Com o tempo e o seu trabalho, ele vai descobrir que espíritos são os agentes, a causa desses fenômenos. O que aqui chamamos de espíritos são os homens e mulheres que um dia estiveram encarnados, com o nosso corpo de carne aqui, no mundo material, mas que naquele tempo estavam desencarnados, ou seja, sem esse corpo de carne, porém continuavam vivos após essa morte do corpo físico. Além disso, o professor Rivaio vai identificar que os espíritos, ou seja, nós sem esse corpo de carne, nós só conseguimos interferir materialmente
no mundo dos homens por meio do que ele irá chamar de médiuns, ou seja, indivíduos que, por uma especificidade orgânica, são capazes de servirem de ponte entre os dois mundos, de correio entre o mundo material e o mundo espiritual. O professor Rivai vai descobrir que os espíritos podem se comunicar também por outras formas, além da movimentação de mesas e objetos. Os espíritos podem se valer, por exemplo, da mão do médium, da sua voz ou da sua audição para se comunicarem. O professor vai passar então a conversar com diversos espíritos por meio de diferentes médiums. Estabelece-se um verdadeiro campo de pesquisas, de investigações, de questionamentos. Com o aprofundamento da experiência de comunicação com os espíritos através do uso da mediunidade, Rivaio descobre que no mundo espiritual há todos os tipos de espíritos, desde os mais ignorantes, brincalhões ou mesmo maus, até os sábios, os virtuosos, os gênios. Ele percebe que após a morte, os indivíduos continuam sendo quem são. Não há rupturas. Como a humanidade é extremamente diversa, o mundo espiritual, que é a humanidade desencarnada, também é extremamente diverso. Ao que parece, com o objetivo de filtrar o que é verdadeiro do que é falso, relativamente às informações e descrições dadas pelos espíritos, referentes ao mundo espiritual, Rivaio vai instituir um método próprio de pesquisa, que ele vai intitular de Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Em que consiste esse método? Apenas princípios que fossem afirmados por muitos espíritos diferentes, a partir de muitos médiuns diferentes, em lugares diferentes e que fossem lógicos, racionais, eram admitidos como princípios válidos. A partir dessa análise minuciosa, criteriosa, exaustiva, com o uso de método, ao longo de muitos anos de experimentações, vai ser construída toda uma doutrina, todo um sistema de ideias e valores que vai ser intitulado de Espiritismo ou de doutrina espírita, justamente por ter os espíritos como sua fonte primária. O professor Rivaio, posteriormente, vai adotar um pseudônimo. Ele vai passar a assinar suas obras como Allan Kardec e vai lançar diversos livros e vai dar continuidade também às suas pesquisas. Sendo assim, a gente pode dizer que o Espiritismo é a consequência da busca por respostas para fenômenos que sempre aconteceram ao longo da história e que, à época, século XIX, haviam se intensificado, mas que continuavam sem explicação lógica, racional. Ou seja, o Espiritismo não é uma doutrina previamente planejada, arquitetada, mas sim a busca por respostas, a consequência da busca por respostas. O Espiritismo é uma obra coletiva e construída com elementos de filosofia e ciência e por meio de espíritos, médiuns e de um grande pesquisador organizador. É uma doutrina que tem consequências morais, éticas e que pode vir a despertar uma religiosidade natural nas pessoas. Descrevendo o que ele pensa ser o Espiritismo, o professor Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo, vai dizer o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo, enquanto doutrina, possui alguns conceitos, algumas ideias centrais que são provenientes da pesquisa e investigação. Que conceitos são esses? Primeiro, a mediunidade, a faculdade humana de se comunicar com os espíritos, de servir de ponte entre mundo material e mundo espiritual. É uma faculdade mais comum do que as pessoas pensam. Muitos possuem
a mediunidade, mas não contam, não desenvolvem por medo, insegurança, desconhecimento. O segundo conceito muito importante para a doutrina espírita é o conceito de espírito. A partir da mediunidade, chega-se a uma descoberta empírica das mais importantes da história da humanidade, que é de que a vida não termina com a morte do corpo material, mas continua em uma outra esfera, diferente do nosso mundo, muito embora os espíritos também consigam estar entre nós. Por meio da mediunidade é provada a sobrevivência do ser à morte e a imortalidade da alma. Descobre-se que após a morte, a individualidade ou espírito continua agindo, sentindo, pensando, aprendendo, trabalhando. Os espíritos têm ocupações, estudam, se envolvem em diversas atividades assistenciais, podem se comunicar conosco. Além disso, identifica-se que existem leis que regulam a vida espiritual, que são pautadas no amor, na justiça, que existe uma força criadora que sustenta o universo e que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Descobre-se que os espíritos evoluem, ou seja, continuam expandindo sua capacidade intelectual e afetiva na direção da sabedoria e do amor, cada vez mais amplo e profundo. Por fim, os espíritos revelam também a existência da reencarnação, ou seja, da volta do espírito à vida corporal, em outro corpo humano, para continuar seu processo de aprendizado, de evolução. O espiritismo começa científico por estudar os fenômenos mediúnicos por meio de um método. Adquire no meio do caminho um caráter filosófico por questionar e debater junto dos espíritos sobre o objetivo da vida, de onde viemos, para onde vamos. E no fim, o espiritismo adquire um caráter moral por nos oferecer um conjunto de ideias, de valores, uma ética que nos estimula à fraternidade, ao altruísmo, ao respeito, à empatia, à não violência, podendo vir a despertar em nós uma religiosidade natural, autônoma. Então, a partir dessa introdução, eu gostaria de ler alguns trechos do capítulo 3 do livro No Invisível, referentes à descoberta do espírito, ou seja, de um princípio inteligente que há em todos nós e que sobrevive à morte do corpo físico. E aí, pegando aqui o capítulo 3, do 1º ao 4º parágrafo, Leon Denis vai escrever o seguinte: em todo homem vive um espírito. Por espírito deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fluídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. Da essência da alma apenas sabemos uma coisa, que, sendo indivisível, é imperecível. A alma se revela por seus pensamentos e também por seus atos. Para que se possa, porém, agir e nos impressionar os sentidos físicos, preciso lhe é um intermediário semimaterial, sem o qual nos pareceria incompreensível a sua ação. É o perispírito, nome dado ao invólucro fluídico, imponderável, invisível. Em sua intervenção é que se pode encontrar a chave explicativa dos fenômenos espíritas. O corpo fluídico que o homem possui é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças, anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte. É o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Nele se conservam os instintos, se acumulam as forças, se fixam as aquisições de nossas múltiplas existências, os frutos de nossa lenta e penosa evolução. Então, a gente vai perceber que, avançando nos conhecimentos, por meio das pesquisas, identifica-se que temos um princípio inteligente individual, imortal, mas que essa essência da vida é revestida por um corpo espiritual, a que o Espiritismo vai chamar de perispírito. A nossa essência da vida e o nosso corpo espiritual que reveste essa essência da vida constituem o que chamamos de espírito.
Sendo assim, quando um médium com a faculdade da vidência, ou seja, de ver os espíritos, quando ele enxerga um espírito, ele não vê um ser amorfo, sem forma, mas sim um ser humano, geralmente com a aparência da última encarnação. O que o médium vê é o perispírito do espírito, o corpo espiritual do ser imortal. Ao mesmo tempo, tudo o que está em nossa consciência se reflete em nosso corpo espiritual. Se cultivamos a desonestidade, o ódio, o crime, a maldade, perturbamos a nossa consciência e esta se reflete no corpo espiritual, tornando-o denso. Entretanto, se cultivamos a honestidade, o amor, o altruísmo, nossa consciência se harmoniza e isso se reflete no corpo espiritual, tornando-o rarefeito, luminoso, harmônico. O corpo espiritual, na medida em que reflete nossa consciência, não deixa de ser um registro do que fomos, fizemos e do que somos hoje. Um testemunho da nossa história espiritual e da nossa trajetória evolutiva. Um corpo mutável de acordo com nossas ações e pensamentos. E aí, seguindo aqui para o 7º parágrafo do capítulo 3, Leon Denis vai escrever o seguinte: a alma se desliga do envoltório carnal durante o sono, como depois da morte. A forma fluídica pode então ser percebida pelos videntes, nos casos de aparição de pessoas falecidas ou de exteriorização de vivos. Durante a vida normal, essa forma se revela por suas irradiações, nos fenômenos em que a sensibilidade e a motricidade se exercem à distância. No estudo de desprendimento durante o sono, o espírito atua às vezes sobre a matéria e produz ruídos, deslocações de objetos. Manifesta-se finalmente depois da morte em graus diversos de condensação. As materializações parciais ou totais, nas fotografias e nos moldes, até o ponto de reproduzir certas deformidades. Para quem gosta de explorar a literatura espírita, sobre o fenômeno de materialização de espíritos, a gente vai ter um capítulo específico aqui na obra No Invisível, mas eu recomendo também a obra do Samuel Magalhães, se não me falha a memória, editada pela Federação Espírita Brasileira, intitulada Ana Prado, a mulher que conversava com os mortos. Mas aí, comentando esse trechinho aqui, um ponto importante que Denis toca é referente ao fato de que o nosso espírito, ele não se encontra ligado ao corpo físico como um pássaro em uma gaiola. Durante o nosso sono, os laços entre corpo e espírito se afrouxam. E este último participa temporariamente da vida no mundo espiritual. Conversa com outros espíritos, estuda, trabalha, vai a lugares, pode se manifestar por meio de um médium ou ser visto por um vidente, por exemplo. Dessa forma, nem todo espírito que se manifesta mediunicamente é necessariamente um desencarnado. Pode ser também um encarnado que dorme. A Revista Espírita e as obras de Kardec, salvo engano, possuem exemplos desse tipo. A esse afrouxamento dos laços entre corpo físico e espírito, permitindo que este tenha momentos de maior liberdade temporária e de ação, Kardec vai chamar de emancipação da alma, classificando esse afrouxamento em diversos graus e tipos. Em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 8, a gente encontra mais informações a respeito. Atualmente, no movimento espírita brasileiro, muitas pessoas também utilizam a palavra desdobramento para se referir a esse mesmo fenômeno de desligamento temporário, de afrouxamento dos laços entre corpo e espírito. Inclusive, é sempre importante a gente estar atento para o que cada termo ou palavra significa para cada autor, pois, por vezes, a gente vai ver um mesmo fenômeno ou processo sendo chamado por nomes diferentes por diferentes autores. Então, é interessante, quando possível, a gente fazer um exercício de genealogia dos termos espíritas, ou seja,
tentar identificar quando cada palavra foi criada, por quem, onde, o que significava quando ela foi criada. Avançando um pouco mais na leitura, aqui nos parágrafos agora 10 ao 14, Denis vai escrever o seguinte: com um sensitivo adormecido, cujo duplo exteriorizado fora separado do corpo material e transportado para um outro aposento, foram feitas as seguintes experiências relativamente à vista, ouvido, olfato, paladar e tato. É lido pelo duplo um artigo de jornal e repetido pelo sensitivo adormecido na sala contígua. Do mesmo modo, objetos e pessoas são percebidos pelo duplo à distância e descritos pelo sensitivo. O duplo ouve o tic-tac de um relógio, bem como palavras ao pé dele proferidas em voz baixa. Sente o cheiro de amônia contido num vidro, como sente outros odores ou perfumes, aloés, açúcar, sulfato de quinina, laranja, etc. E transmite ao corpo essas diferentes sensações gustativas. A propósito do tato, finalmente, assim se exprime o Sr. D'Urville. É sabido que quase todos os sensitivos magneticamente adormecidos são insensíveis, mas ninguém sabe onde se refugia a sensibilidade. Quando o sensitivo está exteriorizado, a sensibilidade irradia sempre em torno dele. Uma queimadura produzida ou um beliscão, uma pulsão aplicados nas zonas sensíveis despertam uma dor intensa no sensitivo, que, entretanto, nada absolutamente percebe quando se lhe fricciona o corpo. O mesmo sucede no desdobramento. O sensitivo não percebe as punções nem as beliscaduras aplicadas no corpo físico, mas experimenta uma sensação desagradável e mesmo dolorosa quando é atingido o duplo ou o cordão que o liga àquele. Esse fenômeno se verifica em todas as sessões e com todos os sensitivos, sem exceção alguma. Aqui uma observação importante: vários autores diferentes vão afirmar que existe um laço fluídico que liga o espírito ao corpo e que quando o espírito está em processo de emancipação ou de desdobramento, o espírito se afasta um pouco do corpo, o corpo está em sono, mas existe um laço fluídico que liga o espírito ao corpo. Nesse trecho a gente vê o quanto o espiritismo ao tempo de Kardec e de Denis era encarado sob uma perspectiva científica, de forma que havia experimentações sustentadas por métodos visando analisar os fenômenos da alma, descobrir seus mecanismos de funcionamento, avançar no conhecimento espírita. Especificamente no caso que Denis narra, o sensitivo, por meio do transe, promovia um desdobramento, uma emancipação da alma, um afrouxamento temporário dos laços entre espírito e corpo. E a partir disso, diversas experiências eram feitas. O espírito emancipado ia em outros cômodos e lugares, via o que estava acontecendo e falava por meio da boca do seu corpo físico em transe, adormecido, o que ele estava vendo, sentindo, ouvindo, possibilitando provar empiricamente a existência de um princípio inteligente para além da matéria, ou seja, provando que há algo no ser humano para além do corpo físico. Em seguida, Denis narra uma experiência do Sr. D'Urville, que aponta mais algumas características do processo de emancipação da alma. Durante a ocorrência do fenômeno, o corpo físico em transe fica num estado de torpor, uma espécie de insensibilidade, por exemplo, ao toque, à pressão, ao beliscão, o que indica que provavelmente a origem da sensibilidade não está no corpo, mas sim no espírito. Logo, quando o espírito está temporariamente com seus laços afrouxados em relação ao corpo, você belisca, mas a pessoa não sente, porque a sensibilidade está no espírito. O corpo é só um transmissor dessa sensibilidade, por meio da sua fisiologia. Isso é, mais uma vez, uma prova empírica de que existe uma fonte de vida, de razão, de sensibilidade para além do organismo físico. As experimentações que foram feitas, a fenomenologia que foi exaustivamente relatada e estudada por diversos pesquisadores e a doutrina espírita apontam que é possível, em condições específicas, ou seja, conhecimento, treinamento, moralidade, proteção dos bons espíritos, provocar,
temporariamente determinados fenômenos, acionar temporariamente determinadas faculdades da alma que possuímos, mas que dormitam em nós. Cabe-nos sempre utilizar todo e qualquer conhecimento para a caridade, para a fraternidade, para o bem, jamais para fazer o mal ao outro ou a nós mesmos também, não é? Temos que amar ao próximo, mas também nos amar, nos cuidar, sempre. Por fim, todas essas experiências acerca da emancipação da alma, a princípios científicos, têm também repercussões filosóficas e éticas. Pois a partir do ponto em que nos revela que a vida é muito mais do que apenas os nossos sentidos físicos, que os nossos sentidos físicos captam, e que essa vida continua após a morte do corpo físico, há um verdadeiro reajustamento da nossa visão de mundo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, Allan Kardec nos propõe uma reflexão sobre as consequências do conhecimento acerca da imortalidade da alma, do mundo espiritual, do objetivo de estarmos aqui temporariamente encarnados. Ter acesso a todo esse conhecimento tem impacto direto nas nossas posturas cotidianas, em nossos projetos de vida. Coisas que antes achávamos muito grandes ou importantes, passamos a ver como sem valor, como a ambição desequilibrada por riquezas, por honra, glória, poder puramente materiais. E coisas que antes enxergávamos como pequenas ou sem valor, passamos a encarar com outro significado, com outra perspectiva. As proporções e perspectivas mudam. Passamos a ter uma visão mais ampla, mais profunda da vida. Enxergamos propósito, objetivo para os desafios, as provas, ganhamos mais força, fé, esperança, mais consolo perante as dores e os desafios da vida. Além do mais, a descoberta do espírito e de sua imortalidade tem efeitos ainda desconhecidos para a ciência, por exemplo. Quando a academia, a universidade se abrir e se apropriar desses conhecimentos, veremos uma revolução no mundo das ciências. Agora aqui no parágrafo 15 do capítulo 3, Denis vai escrever assim: a forma humana, dizem os invisíveis, é a de todos os espíritos encarnados ou desencarnados que vivem no universo. Essa forma, porém, rígida, compacta no corpo físico, é flexível, compressível à vontade no perispírito. Presta-se, dentro de certos limites, às exigências do espírito e lhe permite, no espaço, conforme a extensão do seu poder, tomar as aparências, reproduzir os hábitos que lhe foram pessoais no passado, com os atributos próprios que o fazem reconhecer. Observa-se isso muitas vezes nos casos de aparições. A vontade é criadora, sua ação sobre os fluidos é considerável. O espírito adiantado pode submeter a matéria sutil a inúmeras metamorfoses. Um primeiro ponto que é necessário ressaltar desse trecho é a menção ao fato de que os espíritos mantêm a forma humana após desencarnados, ou seja, nosso corpo espiritual tem a aparência humana. A prova disso é que mesmo médiuns videntes maduros e bem treinados por vezes confundem e não sabem precisar ao certo, pelo menos inicialmente, se eles estão vendo um espírito desencarnado ou um indivíduo encarnado, palpável. Um segundo ponto importante desse trecho é referente à flexibilidade da forma do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, segundo o poder da vontade, do pensamento do espírito. Allan Kardec desdobra muito bem esse aspecto em O Livro dos Médiuns, no capítulo 8, intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível, e também na obra A Gênese, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos. Percebem que a gente vai estar sempre dando dicas de livros aqui, porque a gente tem que encarar o estudo do Espiritismo de uma forma sistemática. Ou seja, para que a gente entenda bem o Espiritismo, a gente tem que ler vários autores. A gente não pode ficar preso num único autor. Se a gente lê um único autor, a gente acaba ficando engessado.
Mas, obviamente, também a gente precisa, quando está estudando o Espiritismo, começar pelo início, como a gente faz com qualquer novo conhecimento que a gente está tomando contato. A gente precisa ler os primeiros livros, os primeiros autores. Quando a gente fala de Espiritismo, os primeiros autores, os autores básicos para a gente entender são Allan Kardec, Leon Denis. A partir deles, desdobram-se uma série de outros autores para a gente estudar. Em O Livro dos Médiuns, partindo da empiria para chegar a uma teoria explicativa, Kardec narra alguns exemplos super interessantes sobre essa questão da forma do corpo espiritual. Ele identifica que muitos médiuns videntes, quando veem espíritos, enxergam seus corpos espirituais vestidos com roupas das mais diferentes, desde túnicas até roupas comuns que usamos no dia a dia. A partir disso surge um questionamento do Kardec: de onde os espíritos tiram as roupas que usam no mundo espiritual? Além disso, alguns espíritos também aparecem junto aos médiuns videntes portando objetos, bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros. Cabe o mesmo questionamento: de onde os espíritos tiram esses objetos? Como eles chegam a esses objetos no mundo espiritual? Os espíritos e Kardec, por meio do diálogo, através de médiuns e do método do controle universal do ensino dos espíritos, presente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vão indicar que existe uma matéria essencial, chamada de fluido cósmico universal, na teoria espírita, que seria a matéria-prima de tudo o que é material. E esse fluido, essa matéria-prima de tudo que é material, existe tanto num estado mais denso, é a matéria do nosso mundo, ou seja, em última instância, tudo que é material no nosso mundo provém desse fluido cósmico universal, nesse estado mais denso. E que esse fluido cósmico universal também está presente no universo num estado mais sutil, que seria a matéria do mundo espiritual. No nosso mundo, para a gente alterar a matéria, a gente precisa trabalhar ela com as mãos, com ferramentas, com máquinas. Para fazer uma mesa, você precisa de ferramentas, por exemplo, para trabalhar a madeira. No mundo espiritual, para alterar a matéria mais sutil, o espírito utilizaria o próprio pensamento e não as mãos, como a gente utiliza aqui enquanto encarnado. Ou seja, por meio do pensamento, o espírito modelaria os fluidos, a matéria do mundo espiritual, dando a forma de uma bengala ou de um livro, por exemplo, que assim seriam vistos junto do espírito por um médium vidente. Por fim, o próprio corpo espiritual do espírito, seu próprio perispírito, também é formado por matéria do plano espiritual, por esse fluido que é sensível em relação à sua forma e suas propriedades, à força do pensamento. Dessa forma, ao que parece, a depender da força mental e da evolução espiritual do espírito, ele consegue manejar a forma do seu próprio corpo espiritual em relação aos trajes e mesmo em relação à sua fisionomia, aparecendo ou mais jovem ou mais idoso, ou com a aparência de uma anterior ou da mais recente encarnação. Ou seja, o corpo perispiritual possui uma relativa plasticidade quanto à sua forma, quanto à sua aparência. Seguindo aqui no capítulo 3, vamos ler os parágrafos 16 a 18. O perispírito é um foco de energias. A força magnética por certos homens projetada em abundância e que pode, de perto ou de longe, fazer sentir sua influência, aliviar, curar, é uma de suas propriedades. Nele tem sua sede a força psíquica, indispensável à produção dos fenômenos espíritas. O corpo fluídico não é somente um receptáculo de forças, é também um registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo aí se grava e fixa. Quando são muito fracas as condições de intensidade e duração, as impressões quase não atingem a nossa consciência. Nem por isso deixam de ser registradas no perispírito, em que permanecem latentes. O mesmo se dá com os fatos relativos às nossas anteriores existências. Ao ser psíquico,
imerso no estado de sonambulismo, desprendido parcialmente do corpo, é possível apreender-lhes o encadeamento. Assim se explica o fenômeno da memória. As vibrações do perispírito se reduzem sob a pressão da carne, readquirem sua amplitude logo que o espírito se desprende da matéria e reassume a liberdade. Sob a intensidade dessas vibrações, as impressões acumuladas no perispírito ressurgem. Quanto mais completo é o desprendimento, mais se dilata o campo da memória. As mais remotas lembranças reaparecem. O indivíduo pode reviver suas passadas vidas. Assim temos verificado muitas vezes em nossas experiências. Pessoas imersas por uma influência oculta no estado sonambúlico reproduziam os sentimentos, as ideias, os atos deslembrados de sua existência atual, de sua primeira juventude. Reviviam mesmo cenas de suas anteriores existências, com a linguagem, as atitudes, as opiniões da época e do meio. Então, nesse trecho, Denis propõe que o perispírito é também um foco de energias e que nós somos capazes de projetar essas energias por meio da vontade. Podemos citar como exemplo o passe. Através da imposição de mãos, com o intuito de beneficiar alguém que sofre, a gente pode projetar energias de saúde, de bem-estar, de paz, fluidos. Mais uma vez, Denis aponta o perispírito como também sendo um registro da nossa história espiritual. Entretanto, ele aponta que, enquanto encarnados, sob a influência do corpo de carne, é como se as vibrações do nosso corpo espiritual ficassem amortecidas, reduzidas, resultando, entre outras coisas, na não recordação das nossas existências passadas, que é um mecanismo protetor para a gente. Apesar disso, Denis aponta que, em situações excepcionais, é possível acessar essa memória integral que todos possuímos, onde estão registradas objetivamente todas as nossas vivências que, na atual existência, emergem apenas de forma subjetiva, por meio de tendências, qualidades inatas, dificuldades, pendores, que não se explicam pela unicidade da vida. Ou seja, muitas vezes a gente tem talentos que não deu tempo de desenvolver só nessa encarnação. Como explicar talentos às vezes tão precoces sem a existência da reencarnação? Essas situações excepcionais, onde o espírito pode temporariamente acessar sua memória integral, são aquelas onde há afrouxamento temporário entre os laços que prendem o espírito ao corpo físico. Processo que a gente chama de emancipação da alma, de desdobramento. Kardec classifica a emancipação da alma em vários graus diferentes, sendo o sonambulismo um dos graus desse processo de emancipação temporária. Durante esse processo sonambúlico, por estar desprendido temporariamente do corpo físico, o espírito pode conseguir acessar sua memória integral. O Hermínio de Miranda narra muito bem todo esse processo no livro A Memória e o Tempo, principalmente mais para o final do livro. O próprio Leon Denis também narra esse fenômeno na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cabe aqui apontar que o processo de emancipação da alma para fins de regressão de memória é algo extremamente delicado, que deve ser exercido apenas por pessoas qualificadas, extremamente preparadas, de extrema confiança e com fins úteis, terapêuticos, não apenas por mera curiosidade. O esquecimento temporário do passado tem a sua razão de ser e é um auxiliar no nosso processo evolutivo em nosso atual estado. Por ora, se esquecemos temporariamente das encarnações passadas, é para o nosso bem e devemos evitar qualquer tipo de curiosidade inútil que vai mais nos prejudicar e atrapalhar do que ajudar. Continuando na leitura, vamos para o parágrafo 22. Denis escreve assim: o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é o fruto de nossos esforços prolongados. Fomos nós que o fizemos ao percorrer o ciclo imenso de sucessivas existências.
O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Os nossos atos e pensamentos pertinazes, a tensão de nossa vontade em determinado sentido, todas as volições do nosso ser mental repercutem no perispírito e, conforme a sua natureza inferior ou elevada, generosa ou vil, assim dilatam, purificam ou tornam grosseira a sua substância. Daí resulta que, pela constante orientação de nossas ideias e aspirações, de nossos apetites e procedimentos em um sentido ou noutro, pouco a pouco fabricamos um envoltório sutil, recamado de belas e nobres imagens, acessível às mais delicadas sensações, ou um sombrio domicílio, uma lôbrega prisão em que, depois da morte, a alma, restringida em suas percepções, se encontra sepultada como num túmulo. Assim cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Dia a dia, lentamente, edifica ele seu destino. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos, que outra coisa não é senão o cumprimento da justiça. Então, Denis levanta uma reflexão relevante sobre um efeito do espiritismo, que por meio do conhecimento da dinâmica da vida espiritual e do objetivo da encarnação nos estimula a responsabilidade e a autonomia. Responsabilidade no sentido de identificar o quanto nós mesmos não somos os autores de coisas ruins que acontecem na nossa vida, ou também das boas. O quanto os nossos problemas de relacionamento, por exemplo, no trabalho, talvez não sejam devidos à nossa arrogância, prepotência, indelicadeza. O quanto complicações na nossa vida podem não ser fruto de uma falta de maior organização, disciplina, zelo. Ao invés de simplesmente responsabilizarmos a sorte, Deus ou os outros, a gente precisa também procurar o que está ao nosso alcance e o que eu posso fazer para melhorar situações e ambientes. É uma responsabilidade no sentido de estar ciente de que tudo o que plantamos iremos colher em algum ponto do espaço e do tempo. Responsabilidade no sentido de ponderar melhor, de pensar duas vezes antes de falar algo ou tomar uma atitude. É claro que ocorrem coisas conosco que também independem de nós e são fonte de sofrimento e angústia, que fogem às nossas mãos. Entretanto, cabe a nós evitar que nós mesmos sejamos fonte de angústia ou de sofrimento para nós mesmos na medida do possível. E o Espiritismo proporciona autonomia no sentido do estímulo à própria instrução, à independência de ideias, a uma formação crítica, capaz de pensar por conta própria, de avaliar, de concordar ou discordar de forma embasada, a não depender necessariamente de instituições ou pessoas que ditem regras, mas de saber por conta própria, com base no estudo, na reflexão, no próprio juízo e na nossa consciência, o que é bom e o que não é. Autonomia no sentido de não mitificar pessoas e instituições, mas de reconhecer que todas e todos possuem qualidades, mas também limitações que precisam ser aprimoradas, que todos, instituições e pessoas, estão em constante processo de evolução e melhoria. Como a doutrina espírita tem, entre outras, a ideia de evolução, de reencarnação e de um Deus infinito amor e justiça, a gente identifica que o que somos hoje e o que seremos no futuro está em nossas mãos. O que somos hoje em termos de progresso intelectual e moral é fruto de todas as nossas conquistas anteriores nessa e em encarnações passadas. O que seremos amanhã será fruto do nosso esforço e do nosso progresso de hoje. Parafraseando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos os artífices de nós mesmos,
Ou seja, somos modeladores, construtores, artesãos de nós mesmos. Precisamos, no limite das nossas forças, lutar aqui e agora para crescermos enquanto pessoas, para melhorarmos o máximo possível a nós mesmos e o ambiente em que estamos, as instituições, a sociedade, no sentido do amor e da justiça. Na teoria espírita, segundo a gente infere a partir do pensamento de Kardec e de Denis, o nosso estado consciencial impacta diretamente no nosso estado perispiritual. A soma de deméritos ou de conquistas do nosso ser, da nossa consciência, repercutem e se evidenciam em nossos próprios perispíritos, aprimorando nossa ética, nossa conduta e o nosso intelecto, no sentido da abertura, da sabedoria, do altruísmo e da fraternidade. Inevitavelmente isso se refletirá na forma como o nosso espírito se apresenta enquanto desencarnado através do perispírito, que é uma espécie de registro material de tudo que está contido dentro da nossa consciência. E aí, indo para o parágrafo 23, Leon Denis vai escrever assim, olha: e, por um efeito das mesmas causas, já desde esta vida o homem atrai as influências do espaço, as irradiações etéreas ou os grosseiros eflúvios dos espíritos de violência ou de desordem. Aí está a regra das manifestações espíritas. Não é outra senão a própria lei das atrações e afinidades. Conforme o grau de sutileza de nosso invólucro e a intensidade de suas irradiações, podemos, nos momentos de êxtase e desprendimento, o que para alguns é mesmo possível no recolhimento e na meditação, entrar em relação com o mundo invisível, perceber os ecos, receber as inspirações, entrever os esplendores das esferas celestes, ou, de outro modo, experimentar a influência dos espíritos de trevas. Então, nesse trecho, Denis encerra seu raciocínio apontando que uma das leis que regula as relações do mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo físico, o Denis encerra o raciocínio dele apontando que uma das leis que regula as relações no mundo espiritual e entre o mundo espiritual e o mundo físico é a lei das afinidades. Semelhante atrai semelhante. Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Fluidos, energias de baixo teor se casam facilmente com fluidos, energias similares. Assim como fluidos diferentes relacionam-se com muita dificuldade, se repelem. Isso é muito importante, não só para a nossa vida, mas também para o estudo e prática da mediunidade, pois nos revela que, antes de tudo, para comunicarmos-nos com o mundo espiritual, precisamos estar com o pensamento e emoções minimamente equilibrados, gerando fluidos e energias que nos protejam contra o assédio de espíritos inferiores e facilitem a nossa conexão com espíritos amadurecidos no amor e na sabedoria, condição fundamental para exercermos a mediunidade com segurança e de forma produtiva. Por fim, Denis também nos aponta que o recolhimento, a meditação e não só os momentos de transe mediúnico ou anímico proporcionam conectar-se, sentir e interagir mais livre e conscientemente com o mundo espiritual, com os espíritos desencarnados. Ou seja, a mediunidade, essa capacidade humana de sentir, conectar-se e servir de ponte para os espíritos, é passível de desenvolvimento em quem possua os seus germes, por meio do estudo sério, do treinamento e da moralização. Ou seja, quem organicamente tem a mediunidade pode desenvolver. Quem não tem a mediunidade organicamente, não adianta, que não vai criar ela. Por fim, o objetivo do estudo do livro é a gente entender um pouco mais sobre a mediunidade, mas obviamente que para entender bem sobre a mediunidade a gente precisa entender vários outros aspectos do espiritismo, é aquilo que a gente já falou. O nosso estudo do espiritismo tem que ser amplo, a gente tem que estar conectando autores, tem que estar conectando diferentes livros, e fica aqui a recomendação de que a gente construa o hábito da leitura, né? O hábito da leitura é algo muito bom, não pode ser forçado também, não pode ser uma coisa que nos faça mal, tem que ser no nosso ritmo, de uma forma que nos faça bem, com livros que nos façam bem.
mas é muito, muito bom quando a gente consegue construir o hábito saudável da leitura, né? No seu ritmo, no seu tempo, com o que lhe faz bem. Então o convite fica para a gente ler a obra, para a gente degustar a obra. Em caso de dúvida, né, colocar nos comentários, conversar com um amigo, debater, trocar. É muito importante a gente conversar. Não ter vergonha de perguntar o que a gente não entendeu. Todos nós estamos em aprendizado, todos nós temos dúvidas. Mas é isso. Então, muita paz para todas e todos, que a gente possa estar conectado com as faixas de pensamento da sabedoria e do amor. Cuidem de vocês, cuidem das pessoas que estão ao seu redor. Um grande abraço e muita paz.